conforme podem ver pelo ecrã, o título da minha apresentação é uma questão: se pode a moderação salarial ser conducente à redução do desemprego? É uma crítica empírica ao regime de crescimento da economia moçambicana. Bom, essa é a estrutura da apresentação. Basicamente, é uma apresentação muito breve, conforme a restrição de tempo que devo observar, de cerca de 15 minutos. Então, vou rapidamente avançar para o conteúdo. Portanto, não é novidade que, ao longo dos últimos 30 anos, Moçambique consolidou as reformas neoliberais. E, basicamente, isto permitiu que, portanto, a economia se reabrisse ao capital estrangeiro e, desta forma, se voltasse a integrar o sistema econômico internacional. E, como consequência disso, a economia cresceu rapidamente, uma das taxas mais altas de crescimento registradas ao longo dos últimos 30 anos, e os salários médios, tanto conforme podem ver, e a produção média, conforme podem ver, passou de cerca de 11 mil meticais por cada trabalhador moçambicano para cerca de 37 mil meticais em termos reais, portanto, ao longo deste período analisado. E é preciso dizer que este crescimento, portanto, alguns estudiosos que fazem a análise deste crescimento, felizmente estamos aqui com a presença do Dr. Sam. O Dr. Sam é um dos estudiosos, acerca de, portanto, em 2006, ele é uma das pessoas que usou a abordagem de contabilidade de crescimento para demonstrar que este crescimento da economia de Moçambique ao longo dos últimos 30 anos foi largamente sustentado pela acumulação de capital físico e também por melhorias na eficiência da própria economia. Portanto, aquilo que nós economistas chamamos de resíduo de solo ou produtividade total dos fatores. E no meio disto tudo, a contribuição do fator homem, portanto, foi a contribuição menos significativa para o crescimento. E esta constatação tem, na verdade, sido usada ao longo dos últimos tempos, tanto por políticos como pelas empresas, pelos próprios empresários, para advogar, portanto, a tese de que é preciso que consintamos sacrifícios, portanto, em termos de contenção dos salários, para poder permitir que as empresas tenham possibilidade de investir ainda mais para aumentar o emprego. E é por isso que podemos ver neste gráfico, portanto, a trajetória dos salários evoluiu de forma muito plana, enquanto os rendimentos, portanto, a produção média cresceu de forma muito íngreme. E é preciso dizer que, se olharmos para o outro gráfico lá daquele lado, vamos ver que a inflação, portanto, e os rendimentos médios evoluíram de forma um tanto enrolada, eu diria, de tal forma que, se formos a simular, portanto, a plotar linhas de tendência daqueles gráficos, vamos ver que a distância não vai se separar muito. Portanto, para dizer que realmente os salários reais não se afastaram muito da inflação. E é isto que os teóricos designam por prática de moderação salarial. E, como consequência desta prática de moderação salarial, é preciso dizer que Moçambique preservou, em termos de distribuição do rendimento, da estrutura de distribuição do rendimento ao nível do PIB, preservou uma proporção de 65 por 25, portanto, 65 para lucros e 25 para os salários. Conforme podem ver, é uma assimetria significativa, mas não tanto surpreendente para economias como a nossa, portanto, economias em desenvolvimento como a nossa. E como consequência desta narrativa de moderação salarial, portanto, podemos ver aqui, ou se calhar não como consequência, podemos observar que, em meio a tudo isto, foi-nos prometido o crescimento, uma vez que pudéssemos consentir alguma moderação salarial. Mas o que se vê nesse gráfico é que o crescimento econômico parece ter evoluído de forma desassociada dos níveis de emprego. Portanto, podemos ver que os níveis de desemprego, portanto, ao longo dos últimos 30 anos, mantiveram-se praticamente estáticos, enquanto a economia experimentou alguns ciclos de expansão significativos, embora também com algumas desacelerações notáveis, mas ao longo desta evolução toda não se observou variações significativas nos níveis de desemprego. Agora, a grande questão que se coloca é que, se o país consente salários, portanto, deprimidos, podemos presumir
que a estratégia de crescimento que está a ser adotada de forma implícita é uma estratégia de crescimento ancorada aos lucros, no sentido de que os capitalistas retêm os lucros e podem fazer reinvestimento para poder aumentar a capacidade produtiva e de alguma forma, aumentar o nível de emprego. Ora, se observarmos que os níveis de desemprego se mantiveram praticamente constantes, a grande questão é que se coloca se os salários baixos realmente podem ser conducentes à redução dos níveis de desemprego. Ora, ou então, se o desemprego se mantém, a questão que se coloca é se a estratégia que está a ser seguida é inadequada ou não. O que se coloca, alguma questão que se coloca é se eventualmente o desemprego manteve-se alto, porque se calhar ainda não chegamos ao tempo suficiente para esta contenção dos salários começar a render os efeitos. Portanto, é a velha questão de quão longo é o longo prazo nessas questões, portanto, nessas questões macroeconômicas. Portanto, nesse ponto é onde vamos nos concentrar em termos de discussão. Agora, qual é a relevância da nossa discussão? No sentido de que esta discussão é importante porque permite-nos colocar algumas questões de priorização da política econômica. Ora, podemos atacar o custo de vida aumentando os salários, ou podemos consentir salários moderados para podermos atacar a questão do desemprego. Essas são questões dilemáticas, são questões, portanto, que colocam-nos em um trade-off que deve ser respondido pelos decisores políticos. Essa é a relevância desta questão. Em termos de teoria, essa discussão da relação entre desemprego e salários reais é já antiga, como todos nós sabemos. Os clássicos assumiam que níveis altos, tanto a correlação, no sentido dos clássicos, corria no sentido de desemprego para os salários. No sentido de que desemprego, altos níveis de desemprego podiam fragilizar a posição negocial dos sindicatos e, desta forma, colocar os sindicatos na posição de ter que aceitar salários mais baixos. Ora, a posição keynesiana em relação a este debate é de que qualquer variação de salários, na verdade, é uma variação, é uma alteração na repartição funcional dos rendimentos da própria economia. Ou seja, salários mais altos significam necessariamente lucros mais baixos para os capitalistas. E, nesse sentido, se os salários são mais altos, os trabalhadores podem aumentar o consumo, tanto, e também pode, e uma vez que uma parte do consumo vai ser satisfeita por uma procura tanto importada, por uma procura de produtos importados, o que vai acontecer é que vai também haver uma redução das exportações líquidas e por causa da redução dos lucros, vai haver uma redução do investimento. Agora, a questão que se coloca é qual desses efeitos vai ser maior em termos líquidos, no caso de uma economia em concreto. A questão empírica que se coloca é esta. Qual desses efeitos, tanto o aumento do consumo, redução das exportações ou a redução do investimento? Portanto, esta é a questão que se coloca. E para responder a esta pergunta, isto vai depender da estimação que vamos ter das magnitudes relativas destes parâmetros da elasticidade de rendimento do consumo, da elasticidade de rendimento das importações e da elasticidade de lucros dos investimentos. Portanto, em termos empíricos, o que se observa nas economias avançadas é que a elasticidade de rendimento do consumo tende a ser maior do que a elasticidade de lucro do investimento. De tal forma que uma redução ou estagnação dos salários reais deprime o consumo numa magnitude que não chega a ser cancelada, portanto, não chega a ser compensada pelo aumento que se gera no investimento. E, como consequência, a procura agregada contrai e o desemprego aumenta. Portanto, este é um típico regime de crescimento ancorado aos salários. Portanto, são economias de consumo de massas em que é preciso que as pessoas tenham salários altos para poder estimular o consumo e realmente, portanto, estimular as economias ao crescimento, como se pode ver neste diagrama. Do lado das economias emergentes e economias de desenvolvimento, o cenário é contrário. Portanto, a elasticidade de lucro do investimento tende a ser maior que a elasticidade de rendimento do consumo, de tal forma que uma redução ou estagnação dos salários reais reforça a lucratividade das firmas, estimulando o investimento a ponto de compensar quebras no consumo. Portanto, a procura agregada se expande e o desemprego reduz, e este é o típico regime de crescimento ancorado aos lucros. Portanto, como eu dizia, uma economia como a nossa vai, de forma portanto, tipificada, se alinhar a este segundo grupo de economias. Portanto,
Como eu dizia, o objetivo desse trabalho foi mesmo de aferir a validade deste recorrente argumento, tanto de que a moderação salarial é necessária para compensar, para viabilizar a manutenção dos empregos já existentes e a criação de novos postos de trabalho. Portanto, para o efeito, usamos dados em séries temporais ao longo do período de cerca de 28 anos, pelo método dos mínimos quadrados ordinários. A especificação do modelo de regressão partiu de uma função de produção do tipo Cobb-Douglas, que também tem sido usada, até já agora foi usada em estudos anteriores, ao nível deste fórum, para simular, portanto, regredir algumas funções da procura de trabalho ao nível das firmas. Portanto, a única diferença é que ao nível desse trabalho vamos calibrar esta função para poder captar a procura agregada de trabalho ao nível da economia. E a limitação do uso deste modelo usado ao nível das firmas é que se formos a usar esse modelo, a variável Y, tanto a variável do produto neste modelo micro, não permite estimar de forma independente o efeito parcial das mudanças nas quantidades físicas de produto e nas mudanças de preços de produto. Por isso, para resolver este problema, o que fizemos foi recorrer a esta fórmula do deflator, do PIB, para poder, portanto, deflacionar o produto nesta função agregada, portanto, da procura por trabalho. E esse foi um procedimento simples, basta transplantar esta equação do deflator, transplantar esta função através da regra do produto dos logaritmos para a função, portanto, da procura por trabalho, e já podemos obter esta função que aqui se observa. Portanto, esta é a função que foi especificada. Mas é preciso dizer que essa função foi regredida, portanto, em primeira diferença, porque ao fazermos o teste, portanto, de raiz unitária e o teste com integração, constatamos que, primeiro, portanto, as séries temporais usadas eram portanto, integradas de ordem 1, portanto, eram só estacionárias na primeira diferença, e por isso, portanto, tivemos que fazer a primeira diferença. Mas outra razão também para fazer a primeira diferença foi que as séries também provaram-se, portanto, não cointegradas. Portanto, esta é outra razão que nós encontramos para usar, portanto, a primeira diferença para poder resolver o problema, naturalmente, da estacionalidade da raiz unitária. Portanto, havendo ocorrido esta regressão, portanto, a um nível de significância de 5%, chegamos a estes resultados que aqui se apresentam. Portanto, o modelo revelou-se, portanto, capaz de explicar pelo menos 71% das variações nos níveis de emprego e desemprego ou desemprego em Moçambique. Portanto, em termos de resultados, o que constatamos é que um aumento de 1% nos salários reais gera um aumento do desemprego em 0,5%. Portanto, é uma correlação inelástica. Portanto, até seria curioso, porque foi uma questão curiosa, constatar que num país com contratos relativamente precários como o nosso, um aumento de salários geraria, portanto, um aumento do desemprego numa proporção menor do que o aumento registrado nos salários. Portanto, a explicação para isto é que, na verdade, as firmas não vão resolver o problema do aumento, portanto, dos salários apenas despedindo o pessoal. Uma parte, portanto, do efeito é absorvido tanto a partir do despedimento de alguma parte do pessoal, tanto é 0,5%, mas outra parte vai ser repassada naturalmente no preço que as empresas, portanto, praticam nos seus produtos ou serviços. Vai daí que, portanto, este efeito é repartido, é por isso que parece que, portanto, neste caso, o efeito, portanto, parece ser inelástico, mas, no fundo, reflete esta situação, tanto de partilha de custos, tanto pelos consumidores como pelas firmas. Outra constatação é que a inflação, portanto, a forma de inflação predominante em Moçambique é a inflação de custos. Por isso, quando os preços aumentam em 1%, o que vai ser o efeito do repasse de custos mais agravados, portanto, a procura agregada contrai em 0,8%. E um aumento em 1% das quantidades de bens e serviços que a economia consiga produzir e transacionar
leva a uma redução do desemprego em 1,55%. Portanto, incrementos no produto real são a única fonte de variações positivas e permanentes nos níveis de emprego no país. Portanto, vai daí que a grande constatação que nós temos é que não é possível resolver o problema do custo de vida aumentando salários. Aumentar salários é uma medida que vai ser paliativa, vai resolver, portanto, eufemicamente o problema, portanto, é uma ilusão de resolução do problema, mas, no fundo, vai criar outros problemas, portanto, vai agravar a inflação, vai agravar o déficit de conta corrente e vai, portanto, criar problemas de maior desemprego. Portanto, a produção e a produtividade, portanto, a produtividade e a competitividade são as únicas soluções realmente permanentes e sustentáveis para o problema do custo de vida. Portanto, essas são as conclusões fundamentais, que a moderação salarial que vem sendo seguida ao nível, portanto, dos salários é consistente com o regime de crescimento da nossa economia e, embora não tenha reduzido o desemprego, é uma estratégia que pode assegurar a preservação de um nível estável de emprego. Portanto, e aumentos salariais acima do ajustamento inflacionário, como eu já dizia, não podem ser usados como uma estratégia de abordagem do problema do custo de vida, porque essa estratégia pode gerar inflação mais elevada, agravamento do déficit da conta corrente e maiores níveis de desemprego. Portanto, os decisores políticos devem preservar a estratégia de moderação salarial, mas devem conjugá-la com medidas para estancar a porosidade da economia e estimular o reinvestimento produtivo dos lucros dentro do país. E essas medidas podem catapultar a produtividade e a competitividade da economia, viabilizando a criação de empregos. Portanto, muito obrigado.